A paz de Yahshua Mashiach seja com todos os amados irmãos. A paz de Yahshua, nosso Mashiach, amados irmãos. Alegria, Gratidão. amados. Alegria, né? Muito, Estamos aqui muito. novamente trazendo o estudo do Papai, revelação do final dos tempos, nosso período curto, né? Período curto de Filadélfia. Ele iniciou com o nascimento do filho varão no dia 8 de abril de 2020, dia 14 e 15 de Nissan, né? No calendário hebraico. Nós temos aí um período para se cumprir, 1260 dias. A gente vai cumprir esse período e logo em seguida nós ficamos no aguardo da nossa ascensão, da nossa redenção, a verdadeira redenção, o retorno nosso para casa, né? Ali nós vemos Daniel, que é uma representação, desse tempo final. Ele estava ali querendo voltar para casa também, né? Estava ali querendo retornar para Yahushalam. Ele estava aqui lá no exílio babilônico, né? Ele estava ali no exílio babilônico também, querendo voltar para Yahushalam terreno. E ele entendia o tempo. E era uma representação também de nós, né, no final dos tempos, que queremos agora voltar para nossa casa, voltar para nossa terra. E ali recuperar todos os nossos bens que nós fomos tirar de nós, né? Como uma representação ali de Babilônia. Babilônia levou os príncipes ali de Ialdá. Você pode ver isso em Jeremias 52. Ali eles foram levados cativos em cativeiros e foi levado os príncipes, os nobres da terra. É uma representação dos filhos de Yahshua, que são príncipes nobres que são levados para essa terra em cativeiro. Mas por um tempo, né, irmãos? E esse tempo já está para se concluir em breve, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito deste que retém a manifestação do anti-Mashiach. Os irmãos pediram que trouxéssemos ali o estudo de nascimento de duas crianças, né? Essas duas crianças estavam no ventre, né? No ventre ali de Tamar, né? De Tamar, uma representação também no final dos tempos. Aquelas duas crianças que nascem na mesma era, no final dos tempos. Um é uma representação daquele que veio, né? Veio no final dos tempos para poder trazer a verdade para essa terra. E o outro veio consumar o engano e a mentira, né? Nós estamos falando de dois personagens. Nós vamos ver isso durante o estudo, mas antes vamos invocar o Papai falar conosco de forma especial, para que haja esclarecimento dos irmãos e também peço aos irmãos dedicação, né? Dedicação com relação à preparação do maná para comer, né? Como nós falamos, o maná não se pegava assim, já tacava na boca, não. Precisava recolher o maná que caía toda manhã e ali ele era preparado, né? Feito farinha, feito pão, feito bolo, e ali eles iam comer o maná, mas o maná não se chegava já ir tacando na boca, não, né? E tinha que acordar bem cedo, irmãos. Bem cedinho para recolher ele, porque o sol derretia ele, entrava ali na areia, na terra, e ali ele se contaminava, né? Então vamos fazer um invocar e logo vamos iniciar o estudo. Ok, amados? Vamos juntos. Ó Yahshua, ó Yahweh, ó Yahshua, ó Yahweh, ó Yahshua, ó Yahweh. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Papai, nós estamos aqui, Papai, gratidão por tudo. Gratidão pela tua palavra. Estamos aqui pedindo que abençoe o alimento de hoje.
Traga, papai, esclarecimento dos irmãos a respeito desse tempo final, Sim, no papai. qual as pessoas ficam ali esperando sobre vacinas, sobre tantas coisas desse mundo e não confiam, papai, que tu está guardando esse tempo final, e só quando Filadélfia for tirada dessa terra que vai realmente acontecer tudo aquilo que estava predito. Por enquanto, o antimachia não tem poder para nada. Não tem poder para nada. Por quê? Porque aquele que o retém para que ele não faça nada. Ó, papai, abençoa que haja o esclarecimento nesta manhã aqui com os irmãos. Sim, papai. Aqueles que pediram que houvesse esse esclarecimento possam aprender, compreender a tua verdade. Sim, papai. Porque a tua verdade lança fora, lança por terra todo engano. E assim Sim seja feita a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Amados irmãos, gratidão, papai. Nós vamos inicialmente abrir em Gênesis, capítulo 38. Nós vamos começar aqui no versículo 27, né? Depois você pode ler o capítulo 38 todo, para você entender o contexto, tá? Aqui se trata de uma mulher chamada Tamar, né? Essa mulher, ela vai ter um filho de Ialdá, né? Ialdá é um dos filhos de quem? De Jacó, que recebeu o nome de Israel, né? Então, quando a gente começa aqui no versículo 27, diz assim, ó: o filho era de Ialdá com Tamar, e ela ficou grávida de gêmeos, né? Dois filhos homens, né? E aqui fala assim, ó: quando chegou o tempo do parto, parecia que tivesse gêmeos em seu seio, quer dizer, em seu ventre. Durante o parto, um deles estendeu a mão e a parteira, tomando a mão, pegou a mãozinha assim, ó, atou-lhe um fio escarlate. Escarlate é um vermelho vivo, tá, irmãos? Vermelho vivo. Dizendo: foi este que saiu primeiro. Mas aconteceu que esse que estendeu a mãozinha, pôs a mãozinha assim para fora, ele recolheu a mão e o seu irmão saiu em seguida. Então ela disse: que brecha te abriste? Ó, falou assim, ó: que brecha você que nasceu, abriu a brecha para você nascer. Abriu-se a brecha. E eles chamaram Farés. Em seguida saiu seu irmão, que tinha o fio escarlate na mão, e o chamaram Zara. Olha só, aqui, irmãos, nós vemos aqui os segredos celestiais. Toda palavra, ela tem um sentido espiritual celestial maior, tá? Isso aqui aconteceu lá atrás. Mas lá atrás, eles não viram absolutamente nada de importante no fato. Mas isso era um sinal para o final dos tempos. É um final dos tempos. Está mostrando dois personagens que viriam no final dos tempos. Quais personagens? Um, que é aquele que é enviado por Ial para ser aquele que iria cuidar do rebanho de Ial, o pequeno rebanho,
é aquele que seria levantado para poder cuidar da criança que nasceu, de Apocalipse 12. É este. O outro é o antimachia. O antimachia. As denominações ensinavam que esse primeiro era Yahshua. Só que não é Yahshua em pessoa, porque Yahshua está na luz inacessível, que homem nenhum viu e nem pode ver. Mas aquele que recebeu o nome de Yahshua, mas na realidade seu nome é Mical, mas ele vem na condição de Mical e não na condição de Yahshua. Ele vem na condição de Mical. Por quê? Porque ele teve que entregar a túnica e o manto. Quando ele desce aqui na terra, ele desce e ele desce naquela condição que papai fala assim: se te ferir uma face, ofereça a outra. Se te bater numa face direita, ofereça a esquerda. Quer dizer, se te tomar o manto, entrega também a túnica. É um link com quem? É um link com aquele que recebeu o manto de Yahweh, né? Recebeu o manto de Yahshua. Aquele que se tornou Yahweh, ele entrega o manto para Mical e o Mical se torna Yahshua. Ele entrega, é a transferência de autoridade, é um link com a história de Elias e Eliseu. Exatamente. E ele entrega e ele recebe também um nome. Por quê? Porque papai Yahshua recebe o nome de Yahweh forte e valente. E Yahshua recebe e Mical recebe o nome de Yahshua. Por quê? Porque ele cumpriu bem a missão. Ele veio à terra sem memória. Ele foi sendo conduzido pelo Espírito em preparação, como papai Yahshua também foi sendo preparado para até chegar o tempo de ministério. Lembrando que papai Yahshua viveu 30 anos para 1 ano apenas de ministério. Já o ministério, né, de Mical e Yahshua, ele é um ministério de 1260 dias. Exatamente. Entendeu? E esse tempo ele também é preparado durante a vida toda para chegar a esse momento e ele poder exercer essa missão. Qual a missão? De recolher as pedrinhas que foram atiradas sobre a terra. Por isso que em Provérbios fala assim: há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo para tirar a pedra e há tempo para recolher as pedras que foram atiradas, né? Foram atiradas da onde? Lá de cima, na terra, e agora está sendo ajuntadas essas pedrinhas para voltar para o tempo celestial. Exatamente. Isso faz um link também para papai Yahshua com os seus discípulos, estavam passando em Yahushalã, e os seus discípulos elogiando, admirados ali com as pedras ali do templo celestial, falando que eram belas pedras, né? E ali, aquelas pedras, elas eram incrustadas ali na construção, né? Eram belas pedras. E ali, eles admirados, falam: papai, olha que lindas pedras aqui, ornamentam o templo. Aí papai Yahshua também lançando uma profecia futura, falando assim: não ficarão pedras sobre pedra que não sejam derribadas. Derribadas aonde? Derribada aqui na terra, fazendo um link da templo que seria derribado também como sentido humano e também remetendo a palavra papai Yahshua a sentido espiritual. Exato. Porque ali está realmente a sabedoria, né? Papai, quando era ali a explicação, ele explica com toda a sabedoria, porque ele tem os 7 espíritos de Yahweh, e o primeiro espírito é o espírito de sabedoria. Exatamente. Depois ele transfere isso para aquele que recebe o nome dele. E quando ele transfere isso para aquele que tem o nome dele, ele transfere também para a sabedoria para este. E ele fica o quê? Repleto. E é o link também com a sabedoria que acompanhava o Criador. Por quê? Porque aquele que vai deter perpetuamente o nome é Mical e Yahshua. A Mical recebe e ele se torna a sabedoria completa. Por quê? Porque é aquele que vai, por gerações e gerações, celebrar o nome do pai dele. Exatamente. Então, quando nós vemos Provérbios 8, aquela sabedoria que remete é a sabedoria Mical,
que ali já era uma profecia futura, né, daquele que se tornaria, né, aquele ungido que receberia o nome de seu pai, que nós já vimos, nós fizemos o estudo, que era uma tradição israelita. O filho, o primogênito, recebeu o nome do pai. Tanto que Zacarias, quando nasceu, logo como Zacarias, ali, o filho de Zacarias, que Elhana nasceu, ele estava mudo. Mas a família já falou, vamos colocar o nome nele de Zacarias, porque o pai era costume israelita. E as coisas aqui israelitas é uma ilustração das coisas celestiais, entendeu? É uma ilustração, é uma repetição. Então, amados, quando a gente começou aqui nessa leitura, nós vemos aqui dois personagens. E esses dois personagens, eles são remetidos também, lá em Isaías 8, que fala das águas de Siloé, e depois fala do rio bravio, o rio Eufrates. Emanuel. E aqui está falando de quê? Das águas de Siloé. E depois fala das águas bravias. Na denominação entende que era Papai Yahshua. Mas Papai Yahshua nasce aqui no final dos tempos, a representação aqui, que duas crianças no mesmo ventre? Não. Papai Yahshua não nasce de novo aqui, não. Quem nasce aqui é aquele que recebeu o nome, recebeu as vestes e recebeu a missão de Yahshua. Entendeu? Aí ele vem agora no final dos tempos, mas só que ele deixa para trás o quê? O manto e a túnica. E ele vem na condição de Mical. E a condição de Mical é o primogênito de Yahshua. Ele é o primogênito de Yahshua, e aqui você vai ver uma coisa interessante. Ele vai fazer assim, a parteira aqui, ela refere-se ao primogênito, porque aquele que colocou a mãozinha para fora, eles entendiam que ele ia nascer primeiro. E aí a parteira amarra um fio escarlate, um fio vermelho no seu punho, para mostrar que aquele ali seria o primogênito. Só que, ao invés dele nascer, ele se recolhe. É um link com o quê? Aquele que veio nessa terra, ele traz a mensagem, ele se mostra, mas ele não nasce. Período rápido, ele não se revela. Ele põe a mãozinha para fora. Aí eu falo assim com você, o bracinho dele está tampando o canal para o nascimento. Quando ele está ali tampando com o bracinho o canal do nascimento, aquele irmão, vamos falar assim, né, o gêmeo ali, fraterno, né, que é um gêmeo que foi fecundado por um outro óvulo com outro espermatozoide. Não é gêmeo univetelino, não. É um outro. Então, esse outro personagem não pode nascer. Por que ele não pode nascer? Porque o outro está impedindo a passagem dele. Então, quando ele recolhe o braço, o outro nasce. É a representação da manifestação do anti-Machia na Terra. Enquanto esse que o retém estiver na Terra, o outro não pode nascer. É a representação aqui dessas duas crianças. Enquanto um colocou o bracinho para fora, o outro não pode nascer porque ele está tampando o canal. Obstruindo ali o canal. O canal não pode nascer. Mas vai chegar a hora que ele é recolhido. E quando ele é recolhido, é a representação dele subindo. Ele voltando para casa. Quando ele volta para casa, é a representação do bracinho sendo recolhido para dentro da barriga de novo. E quando esse bracinho é recolhido para dentro da barriga, nasce ali o anti-Machia. Exatamente. Só que tem um detalhe muito importante. Quando ele colocou o bracinho para fora, a parteira colocou aqui, um fio vermelho para mostrar que esse é o primogênito.
já para mostrar que esse é o primogênito. Primogênito de quem? Primogênito de Ialcha, ou primogênito de Ial. Por quê? Porque Ialcha se tornou Ial, né? Porque ele recebeu o nome acima de todo nome, e o nome que se pode pronunciar. O nome acima de todo nome é Ial. Então ele recebeu o nome de Ial e ele se tornou Ial. E ele mostra que ele era o primogênito. E é por isso que a tribo, né, a tribo Filadélfia, ela é representada pela tribo de Judá. E aqui é o próprio Judá que é o pai dessas duas crianças. Entendeu? O pai das duas crianças é Judá, mostrando que essas duas crianças vêm da tribo de Judá. E nós já vimos Filadélfia. Filadélfia é uma representação da tribo de Judá. Olha para você ver que coisa interessante. Aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Apocalipse 3, 7. Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, assim diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave Davi, abre ninguém fecha, fecha ninguém abre. Falando aqui com aquele que foi enviado. Que esse que está falando aqui é ele mesmo, só que ele, quando estava lá em cima. E ele estava lá em cima, e ele sabia que ele ia ter que descer. Aí ele já escreve para ele. Você vai ver, nós vamos trazer o estudo. O estudo é o sétimo anjo que toca trombeta é também o sexto. O sexto também. Porque Satanás imitando, ele quer fazer o quê? O sétimo rei também é o oitavo, porque ele está imitando as coisas de Ial. Nós vamos trazer em breve esse estudo para os irmãos. Mas voltando aqui, capítulo 3, versículo 8. Conheço tua conduta, eis que pus à tua frente uma porta aberta que ninguém pode fechar, pois tem pouca força. Quer dizer, pouca força dele aqui, ó. Ele faz um contraponto ao anjo forte. Que lá em cima ele é o anjo forte. E aqui ele vem como pouca força. Aí, mas guardaste minha palavra e não renegaste o meu nome. Qual o nome? O nome de Yahshua, que é o nome que ele recebeu lá em cima. Ele vem sem memória e ele não renega o nome de Yahshua. Entendeu? Então, aqui faz uma promessa. Olha só, ele faz uma promessa. E ele fala assim, ó, versículo 10. Visto que guardaste minha palavra de perseverança, também eu te guardarei na hora de provação que virá sobre o mundo inteiro para submeter à prova os habitantes da terra. É exatamente o que? É o tempo que o Antimachia vai estar aqui, vai submeter todo mundo à prova, para ver se eles vão colocar ou não a marca. Colocando o povo à prova e numa grande tribulação. Mas aquela passagem que nós lemos lá em Gênesis, né, 38, 27, mostra aquele momento que a criancinha colocou a mão e ele foi marcado, olha só, ele foi marcado com o quê? Um fio vermelho. Isso faz um link com aquele anjo que vem para marcar. O anjo que vem para marcar, ele também é marcado, porque ele é o primogênito. Isso está em onde? Apocalipse capítulo 7. Apocalipse 7. Apocalipse 7:2. Olha só. Apocalipse 7:2 diz assim: vi também outro anjo que subia do Oriente com o selo de Ial vivo. Ó, ele tem a marca. Viu ali aquela marca? Ele foi marcado como sendo primogênito. E ele tem uma marca de autoridade. Aquele fio vermelho é uma representação da capa que ele recebe, que é uma capa vermelha. Essa capa vermelha está lá em Apocalipse 19, quando ele volta. Esse momento aqui de Apocalipse 19, presta atenção. Apocalipse 19, está escrito assim, ó, Apocalipse 19, versículo 13. Ele veste um manto embebido de sangue
e o nome na qual é chamado é verbo de Ial, ou seja, ou palavra de Ial. Esse que nasceu, que estava ali retendo, ele mostra que as duas crianças estavam no ventre da terra, nascendo nesta terra. Só que um pôs a mãozinha, foi marcado como primogênito e ele reteve o outro de nascer. Até que ele recolheu, e quando ele foi recolhido ali, a mãozinha foi recolhida, o outro nasceu. E depois que o outro nasceu, passou um pouquinho de tempo, ele nasce também. Esse é o tempo. Por quê? O tempo do antimachia é um tempo curto. Não é um tempo de 7 anos, é um tempo de 3 anos e meio, quando ele vai se manifestar. A partir do momento que ele se manifestar, ele tem um ministério de aproximadamente 3 anos e meio, e aí sim, o outro que tinha sido recolhido, ele volta e vai se manifestar. Aqui deixa claramente que não é aquele papai Alcha lá atrás, que veio, que está em Lucas. Aquele que está em Lucas, quando ele venceu, ele foi sobreexaltado, para se cumprir também Salmo 110:1, assentou à destra de Ial na luz inacessível, aguarda os inimigos ser colocados debaixo dos pés dele, para ele poder descer e tomar posse do seu trono nos lugares celestiais. Isso tudo, irmãos, isso tudo é para você ver a palavra como ela conversa. Aquele que retém, porque o bracinho ele tampa o nascimento do outro. Enquanto esse bracinho estiver para fora, ou seja, nesta terra, ele veio por um período de tempo curto, e ele, durante o seu ministério, ele retém do outro se manifestar. Ele retém. Por isso que Paulo, ele vai fazer esse link, né? Ele vai fazer esse link lá em Tessalonicenses, né? Em Tessalonicenses, vamos lá, em Tessalonicenses. Primeiro ou segundo? Vamos ver aqui. 2 Tessalonicenses 2:6. Agora também sabeis o que ainda o retém. Retém quem? Retém o antimachia. Aquele que retém o antimachia é aquela criança que está com a mãozinha para o lado de fora. Aquela criança que está com a mãozinha para o lado de fora está retendo o nascimento, vamos falar assim, a manifestação do antimachia. Enquanto ele está com a mãozinha do lado de fora, o outro não pode nascer, ou seja, não pode se manifestar. Exatamente. Então fala assim, ó, 2 Tessalonicenses 2:6, agora também sabeis o que ainda o retém, para aparecer só a seu tempo. Quer dizer, esse que está retendo, quando ele recolher o bracinho, quer dizer, ele vai subir com Filadélfia, ele só vai manifestar no seu tempo. Quando? Quando ele estiver voltando na luz, ali, voltando ali em Apocalipse 19, para tomar posse da terra. Esse volta lá na frente. Por isso que aqui Shaul está falando, agora também sabeis o que ainda o retém. Retém quem? O antimachia. Quem retém? Aquele que vai só aparecer a seu tempo. Qual tempo? No tempo final, no tempo que ele desce com seu exército para tomar posse da terra. E ele volta para tomar posse da terra, aí sim ele se manifesta. Por isso está falando, ninguém sabe o nome dele, a não ser ele mesmo, ele e a sua prole, tá? Só esse sabe o nome desse. Por quê? Porque está sendo disponibilizado quem ele é aqui, mas ninguém quer essa mensagem. Ninguém quer saber. Ninguém quer saber, irmãos. Ninguém quer saber. E essa mensagem foi disponibilizada, mas ninguém quer saber dessa mensagem. Por isso que se cumpre a palavra em Isaías 8, porque rejeitaram as águas de Siloé. Ele vai estar enviando as águas bravias do rio Eufrates, o Emanuel, mostrando que os dois estão na mesma época. Esse aqui é a mãozinha colocada do lado de fora, trazendo a verdade.
até o tempo dele se cumprir. Aí ele recolhe, volta para o céu. Aí sim manifesta aquele que estava ali sendo retido. Exatamente. Então, a Tessalonicenses 2,6 diz: agora também sabeis aquele que ainda o retém, para aparecer só o seu tempo. Pois o mistério da impiedade já age, mas não é manifesto. Só é necessário que seja afastado aquele que ainda o retém. Ou seja, esse que está com o bracinho para o lado de fora, quando ele for retraído, voltar para a sua casa, junto com os seus, aí aquele que está sendo retido se manifesta. Aí fala, então aparecerá o ímpio, aquele que o mestre destruirá com o sopro de sua boca e o suprimirá pela manifestação da sua vinda. Aqui fazendo um link com o quê? Fazendo um link com Apocalipse 19, o cavaleiro com seu exército. E o cavaleiro com seu exército aqui, que está em Apocalipse 19, é quem? Mical, que recebeu o nome de Alcha, recebeu as vestes, recebeu o manto, recebeu o nome. Ele volta. É aquele que estava com o bracinho, veio à terra, colocou o bracinho e a mãozinha para o lado de fora. Foi marcado ali com o fio escarlate, o fio vermelho, como primogênito. Ele recolhe, volta para o céu, recolhe. Aí o Antimachia nasce. Logo em seguida ele nasce também, e ele nasce para suprimir, para destruir o Antimachia, conforme Apocalipse 19. Vamos lá em Apocalipse 19 para vocês verem. Apocalipse 19, versículo 11. Vi então o céu aberto. Viu aqui, irmãos? Olha só, fazendo um link. Que link é esse? O céu aberto. Fazendo um link com a porta aberta no céu, de Apocalipse 3:7. Né? 3:7, acho que é 3:8, vamos ver. 3:8. Apocalipse 3:8 diz: conheço tua conduta, eis que pus à tua frente uma porta aberta, que ninguém pode fechar. A porta aberta aqui no céu. E aqui no versículo 11 já dando a dica, falando, vi então o céu aberto. Para mostrar de quem está falando. Mostrando de quem está falando. É aquele que estava ali, que veio por um períodozinho, colocou a mãozinha para fora, reteve o Antimachia, trouxe a mensagem da verdade e foi recolhido e voltou para o céu. Entenderam? Junto com o seu exército. E aí ele está falando, vi então o céu aberto, eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador chama Fiel Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça, seus olhos são chamas de fogo, sua cabeça há muitos diademas, traz escrito o nome que ninguém conhece, exceto ele. É o nome de Alcha, que é Mical, recebeu o nome de Alcha. E é só a sua prole, sua descendência que sabe. E ele fala, veste o manto embebido de sangue, é a marquinha que foi colocado ali como primogênito de Alcha, né? Primogênito de Al, filho, que ele leva, conforme está em Apocalipse 7, aquele cavaleiro que ele tem a marca de Al vivo, né? Aí ele fala, ele veste o manto embebido de sangue, que é o manto do pai dele, o pai dele que foi o quê? Que foi morto e derramou sangue precioso para poder restaurar ali a ligação, perdoar os pecados e trazer restauração com os seres do céu e da terra para com Ial, né? E o nome no qual chamado é Palavra de Ial, porque ele é a trombeta de Ial, ele fala por Ial, né? Ele falou e falava e continua falando no final dos tempos. E ele fala, os exércitos do céu acompanham-no em cavalos brancos, vestidos com linho brancura resplandecente. Faz o link com o quê? Com Apocalipse capítulo 12. Os anjos que estão ali seguindo Mical. Só que quando ele veio à terra, ele veio como Mical. Depois que ele recupera o manto do pai dele, as vestes e também o nome, aí ele se torna Ial forte, né? E poderoso na terra. Ial forte na terra. Ele é Ial que salva, né, irmãos? Que é Ial do céu e Ial da terra. Ial do céu, quem? É Ial forte e valente, que senta nos lugares celestiais e envia o seu filho primogênito, que recebeu o nome de Ial, para reinar para ele. Exato. Reinar para ele. Lembrando, que é Ial forte e valente, né? E ele reina e ele fala, cuidado com ele, não desobedece ele, porque nele está o meu nome. É isso mesmo. Então, vamos lá.
continuando. E ele fala assim, da sua boca, versículo 15, sai uma espada afiada para ferir as nações. Ele quem as apacentará com 7 ferros. Ele quem pisa o lagar da ira, do furor da ira ideal. O Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. O nome está escrito sobre seu manto, sobre sua coxa. Rei dos reis, mestre dos mestres. Isso aqui é a roupa do papai dele. A veste do papai dele, ele hoje usa. E quando ele usa, ele faz tudo no nome do pai dele. O pai dele incumbiu ele dessa missão. Então, ele tem a autoridade do pai dele. O pai Exato. dele que é rei dos reis e mestre dos mestres. E ele veste essa roupa que dá a ele essa autoridade e faz dele ter esse poder. E ele continua. Versículo 19. Vi então a besta reunida com os reis da terra e seus exércitos para guerrear contra o cavaleiro e seu exército. A besta, porém, foi capturada juntamente com o falso profeta, a qual, em presença da besta, tinha realizado sinais com que seduziram os que os haviam recebido a marca da besta e adorado a sua imagem. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo que age com enxofre. Os outros foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro. Aqui fala os outros, é o exército, fazendo um link com Ezequiel, né? Ezequiel fala assim, na realidade é um link lá sobre aqueles que, Ezequiel 5, né? Corta os cabelos da barba e da cabeça, que faz um link lá com o ministério de Eliseu. Com o ministério de Eliseu fala assim, olha, o que Isael matar, o que sobrar, Jeú matará. E o que Jeú matará, escapar, Eliseu matará. Fazendo um link aqui com aquele que representa Eliseu, que está saindo espada da boca dele para matar aqueles que receberam a marca. Exato. Por isso que faz um link com Apocalipse 13, que fala assim, eu vi pequenos e grandes. Quando fala pequenos, está falando filhos de Alcha, filhos celestiais, recebendo marca de besta. Então, aqueles lá que estão escapando, no final, são mortos por aquele que é representado por Eliseu. Exato. Entendeu? Ou seja, escapou de Azael, isso. Escapou de Jeú, mas não vai escapar, porque recebeu marca de besta e com isso vai ter que ser morto e lançado no abismo. Então, toda essa passagem, irmãos, ela é simples. Você viu que ela é simples? Ela está remetendo lá atrás, em Gênesis, né? Mostrando claramente aquele que pôs o bracinho para fora e ele reteve a manifestação, o nascimento, que é a manifestação do anti-Mashiach. Você vê que os dois são da tribo de Judá? Os dois são da tribo de Judá. Só que um é usurpador e o outro é o que é de direito. O que é de direito, para sentar no trono que lhe é de direito, por ele ser primogênito. O outro é usurpador, senta no trono ali sem ser de direito. Por isso que vem no final esse cavaleiro, que é a representação que Shaul Paulo, entendendo toda a mensagem, fala em 2 Tessalonicenses, até que ele seja destruído pela manifestação da vinda daquele que é de direito, aquele que recebeu o manto, representação de Eliseu que recebeu o manto de Elias, recebeu a autoridade, recebeu o nome do pai dele. E com isso ele exerce o quê? O reinado na terra, sentando no trono de Davi, conforme Gabriel tinha profetizado sobre Alcha, que sentaria no trono de Davi e teria um reino eterno. Exatamente. Né? E isso é dado a quem? A Yalcha Mical, né? Aquele que recebe tudo isso. E isso também faz um link com Zacarias 11, né, irmão? Sobre os dois pastores. Zacarias 11. Zacarias 11. Vamos lá abrir lá em Zacarias 11, os dois pastores no final dos tempos. Irmão, eu sei que alguns vão ter essa dúvida. É boba, mas eu sei que eles vão ter. Nasceu de Judá. Isso. Nasceu de Judá. Estamos falando das condições celestiais. Mas o ventre da terra. O ventre da terra. Não pode esquecer desse detalhe, porque senão fala assim.
Mas o Antimachia não é um querubim e Mical não é um filho de Yausha? Aqui fala do ventre da terra. Não pode pensar assim, então quer dizer que eles são irmãos ali No céu, não. O irmão já explicou aqui no iniciozinho, mas era para confirmar mais, porque tem irmãos que, né, ficam com aquele pensamento. Então quer dizer então que o querubim é irmão do filho de Yausha ali? Irmão mesmo que nasceram no mesmo ventre? Não, é isso não. Não é isso. Na realidade, ali é uma representação do ventre mostrando que eles vieram no mesmo tempo. Isso. Quando que vem no mesmo tempo? Vem no mesmo tempo quando é uma representação de filhos gêmeos. Exato. Quando nasce um filho, depois nasce outro, tem uma representação que são de épocas diferentes. Aqui está mostrando que os dois estão na mesma época. Por isso que é uma representação do ventre, como sendo gêmeos, ou seja, estão compartilhando ao mesmo tempo, na mesma era. Entenderam? É nesse sentido. É isso mesmo. Bem lembrado, irmãos. Em Zacarias 11, aqui, versículo 4, na Bíblia Al-Shalom, eles deram o título dos dois pastores. E é exatamente isso. Mostra um pastor que ele vem para pastorear o rebanho, ele vem para destruir os três pastores, que é a representação do Evangelho de Mateus, de Marcos e João. E aqui fala que eles rejeitaram essa passagem. Fala assim, olha, versículo 8, Zacarias 11, 8. Eu destruí os três pastores em um só mês, mas perdi a paciência com eles, e eles também se aborreceram comigo, porque eles não querem abandonar os três pastores, que esses evangelhos que levam para o engano. Na realidade, esses três evangelhos, eles estão apontando para o antimachia. É um antimachia. Por isso que fala que o Salvador ali vai chamar Emanuel. Tudo está apontando para o antimachia. E ainda tem os Yaldins ali, que são esses falsos Yaldins, que falam assim, eu sei distinguir, sei separar a parte boa da ruim. Eu sei separar o trigo do joio. Eu sei separar ali o trigo do joio, até de Mateus, né? Eu sei separar o fermento da farinha, né? Não sabe nada, irmãos. Não sabe nada. Não sabe. Não se pode separar depois que já fermentou. A palavra fala que a mulher escondeu o quê? O fermento na farinha e tudo se levedou, tudo fermentou. Depois de fermentado, vai lá na sua cozinha, vai fazer o bolo lá, tá? Vai lá fazer o bolo, mistura a farinha, põe água, põe ali os ingredientes e põe o fermento e deixa ele crescer. Agora vai lá e separa. Separou? Você consegue separar? Ninguém consegue. Ninguém consegue. Levedou, misturou e fermentou tudo. Ali não dá mais para separar o que é fermento do que é farinha. E é por isso que eu jogo isso tudo fora. Jogo tudo fora. Tá entendendo? Então, aqui são os dois pastores no final dos tempos. Depois você vai ler, né, Zacarias 11, do 4 até o 17. E aqui mostra o primeiro que vem e depois vai embora. E o outro que manifesta com a partida do primeiro. É exatamente a representação ali dos dois filhos de Tamar, tá? Ali a representação de que são ali tribos de Judá, né? Por quê? Porque o querubim teve que vir e você vê que ele é um híbrido, né? Você vê que ele é um híbrido. Por que o Emanuel é um híbrido? É um híbrido porque você vê que ele não gera descendência. Quando você pega a palavra besta, besta é uma representação de animal híbrido de carga. Quais são os dois animais híbridos de carga? Você tem o burro e você tem a mula, que são misturas de dois seres. São híbridos. Espécies diferentes. Um é jumento e o outro é o cavalo. Quando mistura, gera um híbrido. E o híbrido não é o quê? Ele não reproduz. Então você tem dois híbridos hoje na Terra, que é a mistura. É uma representação de querubim. Querubim misturado com quem? Querubim misturado com filhos ali de Eva. Filhos de Eva. Então, você tem dois. E quando ali representa um querubim misturando ali, é uma representação de um híbrido. E um híbrido que não tem filho, não tem descendência. Não tem descendência.
Então, você tem o quê? Você tem, vamos falar assim, o jumentinho, né? Uhum. O jumentinho é representação de quem? Mical. O jumentinho que levou o papai Yaucha para Yauxalã. É a representação do quê? Daquele momento que o anjo vem para ressuscitar o pai dele e depois leva o pai dele para Yauxalã. Então, é a representação do jumentinho. Colocou as vestes de Yaucha sobre o jumentinho, Exato. é a representação de receber o manto, e assentou sobre ele. E ele levou, entrou com ele até Yauxalã. E todo mundo ali querendo ver o Salvador chegando. Tremendo. E despreza totalmente o jumentinho, entendeu? Então, a representação do jumentinho é de Mical. Aí Satanás tem que imitar. Tem que imitar. Tem que ser o quê? Um híbrido, né? Um burro. Um burro ou uma mula. Então você tem aqueles dois seres que são as duas bestas referidas na palavra. Nenhum dos dois tem descendência. Quem? O Papa Francisco, que aponta para quem? Aponta para o Emmanuel. Francisco, ele escolheu o nome que ele queria dar. E o nome Francisco aponta aquele que vem da França. E o que se levanta da França, o Emmanuel, para se cumprir a palavra de Isaías 8, né? Que viria as águas torrenciais de uma tempestade inundando toda a terra. E você já viu o que traz uma inundação terrível. E ainda fala de asas abertas, né? Ainda com suas asas abertas. Que é as asas de querubim, né? Que estava ali no templo. Ali, dois querubins com duas asas abertas ocupava toda a largura do templo. Né? Isso você pode ver ali na construção do templo de Salomão. Havia dois querubins com asas abertas que pegavam a largura toda do templo. E aí ele faz um link que este Emmanuel que está vindo é um querubim. Por isso que fala, ele com as asas abertas pegará toda a largura da terra. A escritura toda conversando. Toda conversando, irmãos. E lembrando, irmão, que o irmão citou aqui o jumentinho, nós temos o estudo do jumentinho aqui no canal. Citou aqui que é boca de Iau, nós temos o estudo das duas faces de Iau, para a gente agora chegar nesse entendimento. Então é uma construção, então os irmãos têm que sempre estar voltando, né, para pegar esses estudos, porque senão fica, né, irmão, sem entendimento. É necessário uma parte, né, irmãos? Como o papai Yaucha falou, ele fala assim, ó, que vocês estejam, né, se esforçando, que vocês estejam tomando ali uma condição, orando em todo tempo, santificando, estudando, para que aquele dia não pegue vocês de surpresa, né? Aí ele fala assim, que a gente tem que esforçar, né, por entrar pela porta estreita. Isso. Esforçar por entrar pela porta estreita. E porta estreita, irmãos, faz um link o papai citando ali, quando o pai de família, ele tiver fechado a porta, né? Aqueles que estiverem do lado de fora vão bater, querendo entrar, e ele vai falar assim, olha, eu não conheço vocês que estão ali na prática das coisas erradas, porque foi dado para vocês toda a mensagem e vocês sempre recusaram, sempre combateram, sempre foram contra, não abriram o ouvido para ouvir o que o Espírito de Iau estava dizendo. Para vocês é reservado, sim, as águas impetuosas, as águas do rio Eufrates, a saber, o Emmanuel. Então eu queria trazer isso aqui para os estudos. Aquele que ainda está aí preso em vacina, tatuagem digital, essa situação cibernéticos, coisa de... tudo desta terra. E bate de pé junto que a vacina já é a marca, irmãos. Eu falo assim com você, irmãos. Enquanto o braço estiver tampando a passagem,
Ele não vai Ele nascer. não manifesta, ele não pode fazer nada, porque ele está impedido de nascer, ou seja, impedido de se manifestar. Então tem vacina, não tem nada ainda nessa terra que seja situação dele, entendeu? Ali fala que o mal ele já age, ele age, mas ele ainda não se manifestou, né? Voltando aqui, irmãos, lembrando daquele que tem o selo, né? Aquele que tem o selo na mãozinha, né? Aquele que tem o selo na mãozinha é Apocalipse 7, né? Apocalipse 7, vamos lá. Você começou até a ler aí, né? Comecei, 7:2. Vamos começar aqui, ó. Então, versículo 2: Vi também outro selo que subia do Oriente com selo de ao vivo. Ele gritou em alta voz aos 4 anjos, quer dizer, 4 anjos aqui é a representação de um querubim, que havia sido encarregado de fazer mal à terra e ao mar. Não danifiques a terra, o mar e as árvores, até que tenhamos marcado a fronte dos servos do nosso Ial. E ouvi então o número que tinha sido marcados, 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, este vem e ele tem o quê? O selo. Ele tem o selo, ele tem a marca na mãozinha dele, entendeu? Ele tem a marca na mãozinha dele como sendo primogênito de Al, o Mashiach que recebeu o nome de Al. E ele vem junto com o seu exército para selar, mostrando aquela criancinha lá que nasce e quando nasce é marcado um fio escarlate na sua mãozinha, falando: esse é o primogênito. Ok, amados? Tremendo. Então nós vamos estar encerrando. E eu quero lembrar de vocês, quando você vê Mical, a última vez que é referido é quando ele vence. Quando ele vence o exército ali do dragão e lança ele por terra. Nunca mais se nomeia o quê? O nome de Mical. Por que será? Será que é assim que Ial retribui aqueles que servem ele e servem bem? Retribui como? Ele retribui sobreexaltando. Ial obedeceu tudo conforme passou pelo sofrimento e não abriu a boca, recebeu o nome de Ial e foi receber todo o entendimento, toda a revelação, toda a plenitude aonde? Na luz inacessível. Tremendo. Para depois ele descer. Quando ele descer, aí ele desce como Ial. E ele desce e vai sentar ali no seu trono, ali nos palácios de marfim, e ali com toda a sabedoria adquirida por aquele que vive pelos séculos dos séculos e que habita na luz inacessível que homem nenhum viu nem pode ver, e ele também tem a imortalidade, passa o conhecimento para papai, e papai ali, e ao forte e valente, também honra seu filho primogênito, transferindo o nome de Aush. E ele, aquele que recebeu o nome de Aush e o manto, e também a missão, ele se torna um memorial perpétuo do sacrifício do Pai. E esse é um estudo que nós vamos trazer quando o Antimachia, ele cancela o sacrifício perpétuo no céu. Aí você vai entender aonde que está acontecendo aquele momento da cessação do sacrifício perpétuo. É um outro estudo que nós vamos trazer em breve, tá, irmãos? Nós vamos concluir aqui, lembrando, né, Apocalipse 17:1, que foi dada a ordem de não fazer nada. O 2 também fala: não danifica o mar, nem a terra, nem nada, até que nós tenhamos marcados na testa. Ou seja, até que ele recebeu a marca e ele está marcando também os seus filhos primogênitos. Não é mesmo? Então, como ele foi marcado como primogênito, ele também marca os seus filhos primogênitos para se cumprir cumprir Hebreus 12, a Assembleia dos Primogênitos. Porque antes, Mical, ele era o único primogênito.
E ele se torna, ele também traz os seus filhos na condição de primogênitos, né, de Yausha. E ali isso aqui é maravilhoso. Então, Yausha, pai dos 144 mil, né? Isso é um estudo, irmãos, que nós temos sido combatidos há muito tempo, mas a gente não está preocupado. E por conta disso não vão entender nada mesmo. Não vão. Enquanto não abrirem o entendimento, irmãos, ainda ficar comendo leite azedo, já virou azedo, entendeu? Porque esse leite aí já virou azedo, de tanto tempo que esse leite já está rolando, né? Tanto que virou azedo que hoje você não vê nenhuma mensagem da Escritura. Tudo você vê ali é coisas da carne. Tudo é coisa desse mundo, coisa dessa terra. E ainda quer comparar as coisas da terra com as coisas celestiais. Não, falar de helicóptero, não entender ali o entendimento de Apocalipse 9, entendeu? Que trouxemos aqui como revelação, mostrando os híbridos, não plantará 2 sementes no mesmo campo. Irmãos, como eu falo assim com vocês, a nossa paciência para com esses já acabou. Os que vão ser agregados são esses. Aqueles que são destinados a ser mortos serão mortos. E assim entendeu? Conforme Zacarias 11. E assim seja. Nós vamos encerrar esse estudo agora, amados. Gratidão, papai, por você estar conosco. Yau e Yausha te abençoe ricamente e te faça prosperar em perseverança, para que você alcance aquele maravilhoso dia, o dia da nossa redenção, o dia do nosso retorno à nossa casa celestial. E assim seja. Nós vamos encerrar com gratidão, papai. Todos são convidados. Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. Assim seja feita a vontade do papai Yausha, por Yau e por Yausha, por Yau e por Yausha, por Yau e por Yausha. Assim seja feita a vontade do papai Yausha. Aleluia, adorado seja Yau. Aleluia, adorado seja Yau. Aleluia, adorado seja Yau. E assim seja feita a vontade do papai Yausha. Gratidão, amados irmãos. Até a próxima. Yau dos exércitos. Yau forte e valente. Abençoe sua casa, sua família. Abençoe você. Abençoe seu ministério. Cuida de você em todos os teus caminhos. No nome de Yausha Mashiach. Assim seja. Assim seja. Um grande abraço, meus amados irmãos. Até o próximo vídeo. Até lá, meus irmãos. A paz de Yausha. A paz de Yausha.